Olá, pessoal. Voltamos então para a nossa segunda semana aí do módulo do 3, né? Agora falando a respeito aí dos fotorreceptores, né? O sistema fotorreceptor, ok? Vou compartilhar aqui com vocês. Beleza? Então, pessoal, quando a gente fala aí do sistema fotorreceptor, então fica claro que a gente está falando aí de um componente importante, né, na questão exatamente visual. Então, o que a gente pode dizer é que o principal componente, né, o principal órgão, né, que a gente vai observar, assim, a principal estrutura que vai estar relacionada aí a esse sistema fotorreceptor vão ser os olhos, né? Então, aí, na aula de hoje, a gente vai estar vendo alguns conceitos relacionados à estruturação dos olhos, né? Então, levando em consideração toda aquela dinâmica, né, para poder estar formando, de fato, uma estrutura que seja capaz de estar recebendo a luz, né, e transformando aquilo em impulso elétrico para que, de fato, tenha todo o processamento de imagens, né? Então, a gente sabe que a dinâmica da fisiologia do processo fotorreceptor acaba sendo um processo dinâmico e relativamente complexo. Então, o que a gente vai estar vendo aqui, de fato, vai ser exatamente como que vai ser a estrutura, né? Em termos gerais, levando em consideração aí os tecidos que vão estar formando exatamente a questão desse sistema fotorreceptor. Então, pessoal, como eu disse para vocês, o principal componente, né, que vai estar envolvido nesse sistema fotorreceptor vão ser exatamente os olhos, né? Então, como a gente já havia observado, a gente está falando em uma estrutura que vai ser capaz de transformar os raios luminosos em estímulos elétricos, né? Então, o que nós observamos é que, de fato, os olhos, né, em termos gerais, ele acaba observando, ó, uma estrutura, né, que acaba tendo como um dos principais componentes células fotossensíveis, né? Então, aí que durante toda a dinâmica do processo de evolução, acabou tendo, né, a capacidade de estar transformando toda essa dinâmica desses raios, então possibilitando, né, de certa forma, uma análise desse objeto, a questão de você estar fazendo a dimensão de como que ele é e até mesmo com relação à sua cor. Então, acaba sendo, né, um complexo de células fotossensitivas que acabam, de fato, tendo toda essa capacidade. Uma característica interessante, pessoal, em termos anatômicos, quando a gente fala a respeito dos olhos, então, localizado nas órbitas, né? Então, aquela caixa óssea protetora, que acaba, de certa forma, tendo toda essa estrutura. Aí, pessoal, como componente essencial que nós observamos aí na estruturação dos olhos, a gente acaba observando a câmara escura, né? Os receptores fotossensíveis, né, que vão estar relacionados exatamente à retina, e eu tenho toda aquela dinâmica, né, aquele sistema de lentes. Então, que vai ter o cristalino, principalmente, a questão da íris, né, que vai ajudar na questão da dilatação da pupila, para permitir toda a dinâmica aí de entrada de raios luminosos, né? A gente observa que, de fato, eles vão ser importantes para ter aquela dinâmica de estar focando a imagem, né? Mandar para o sistema de células, que vão ser essas células fotorreceptoras, para que, de fato, tenha todo aquele início de processamento da imagem, para que a gente tenha, né, a dinâmica da interpretação relacionada ao córtex cerebral. Então, aí a gente observa, né, como componente essencial para que o sistema ele possa funcionar, a gente vai estar relacionando aí com essas estruturas. Aí, pessoal, em termos histológicos, quando a gente fala da questão da organização dos olhos, a gente acaba observando três camadas. Uma camada externa, né, que vai estar formando a esclera ou esclerótica e a córnea. Uma camada intermediária, média, né, uma túnica vascular, aí vai ser relacionada ao coroide, o corpo ciliar e a íris, né, que são as três estruturas presentes. E eu tenho uma camada interna, que vai ser equivalente à retina, né? Então, que vai estar comunicando, né, vamos dizer assim, todo o sistema com o cérebro através de um nervo óptico, né, que vai estar passando aí. Então, só para a gente observar aqui, então, toda essa dinâmica amarelinha, né,
então formando aí o nervo óptico. Então, essa seria a dinâmica inicial, né, da estruturação dos olhos. Então, ó, interessante, pessoal, que nós observamos que as estruturas que estão presentes aqui, de certa forma, acabam tendo origens diferentes. Então, só para a gente ter uma ideia, quando a gente fala da retina e do nervo óptico, então, eles acabam sendo partes relacionadas ao sistema nervoso central, né? Então, consequentemente, a sua função e a sua origem embrionária vai estar relacionada justamente a ele, né? Então, vai ser uma parte do sistema nervoso central que está fora do crânio, né? Então, a gente vai ver a questão do diencéfalo, né? Toda a dinâmica relacionada à formação exatamente dessa estrutura, né? Dessa camada interna, né? Relacionada ao osso. Outra dinâmica interessante seria exatamente todo esse sistema, né, que a gente vai ver com mais calma daqui a pouquinho, que a gente fala do cristalino, que pode ser chamado também de lente, então uma estrutura bicôncava, né? Então eu tenho ligamentos circulares, né, que vão estar ao lado dele, ali próximo à questão da íris, né, que vai ser a zônula ciliar, que vai estar permitindo, né, de fato toda aquela dinâmica, né, que vai estar relacionada até mesmo ao espaçamento dessa camada média, né? Então tem essa zônula, né? Então a zônula ciliar, então que vai permitir de fato toda essa dinâmica. Então é interessante, pessoal, que o cristalino, a gente vai estar vendo daqui a pouquinho, que ele é elástico. Então vamos imaginar que ele diminui o caminho da luz, né? Aumenta o caminho da luz. Então conseguimos aí a partir dos músculos que estão relacionados a essa zônula, né? Esse ligamento circular da zônula, a gente vai ver, né, relacionado ao músculo liso, que de fato ele permite essa dilatação, né? E aí eu consigo estar tendo toda aquela dinâmica de transformação de imagem e processamento, né? Dando também dinamismo, né? Questão do tamanho relacionados a ele, né? E aí, lembrando que na frente desse cristalino, essas duas membraninhas aqui que a gente está vendo, né, como se fossem membranas, elas vão estar relacionadas exatamente à íris. Então, tem uma grande quantidade de células pigmentadas, né, que de fato vão ter uma relação direta com a cor do olho, né, então que vão estar relacionados justamente a toda essa dinâmica, né? Então, é uma camada pigmentada, opaca, né, que vai ser correspondente a essa camada média, então que fica na frente do cristalino. Então vamos imaginar, pessoal, funcionando como uma espécie de diafragma, né? Mais para frente a gente vai até falar a respeito disso. Então que vai permitir controlar a entrada de luz, né? Então, ó, ainda com relação à estrutura geral, né, relacionada ao sistema fotorreceptor, quando a gente pega, por exemplo, aqui, a gente observa três componentes que são interessantes, né, compartimentos, melhor dizendo. Eu tenho uma câmara anterior, logo abaixo da íris, e entre o cristalino e a íris, eu tenho uma câmara posterior, e eu tenho todo esse espaço vítreo, né? Que vai estar logo atrás da lente, que seria do cristalino, né? E que aí vai estar exatamente circundado pela retina. Então percebam que essa camadinha aqui, que a gente observa mais interna, ela é correspondente à retina, e aqui eu tenho todo o espaço, a câmara vítrea, né? Então a gente observa de fato essa situação. Vale destacar, pessoal, que tanto a câmara anterior quanto a posterior, ela vai ser preenchida, né, vamos dizer, por um líquido rico em proteínas, né, que a gente define como humor aquoso, né, e todo o espaço vítreo, né, que vai ser limitado, então, aí, como eu disse, pela retina, a questão do cristalino, ela vai ser com uma substância viscosa, gelatinosa, que aí a gente define aí como corpo vítreo, né? Então eu tenho a organização relacionada à dinâmica de distribuição desses compartimentos que acabam sendo observados no sistema fotorreceptor, tá? Agora, especificamente, falando da questão da estrutura histológica, como nós vimos, túnica externa ou córneo-escleral, né, que aí vai ser a esclera e a córnea. Eu tenho a média, que vai ser a túnica vascular, né? Em alguns livros a gente até encontra com o nome de úvea. Então eu tenho os três componentes, como nós vimos anteriormente, o coroide, o corpo ciliar e a íris. E eu tenho a retina. A retina, vamos imaginar que ela vai estar relacionada a toda a parte nervosa, né?
né? Então, não somente nervosa, mas aí toda a dinâmica de processamento, né, para poder enviar para o sistema nervoso central vai estar relacionada à retina. Então, eu tenho a parte não fotossensível, a parte que vai ser fotossensível, e eu também tenho o epitélio pigmentar, né, que vai ser uma camada mais interna da retina. Então, ela acaba de absorver aquele resto de luminosidade que vai estar passando pelas camadas. Daqui a pouco a gente vai ver isso, né? Então, que acaba sendo importante aí nesse sentido, né? Então, aqui as túnicas relacionadas à composição dos olhos. Começando, então, pela camada externa, né? Especificamente falando a respeito da esclera. Então, pessoal, a esclera vai ser uma camada de tecido conjuntivo, né? Que aí a gente vai observar a questão de rico em fibras de colágeno. Então, elas vão se intercruzando, né? Então, acabam tendo, de certa forma, toda a dinâmica paralela relacionada aos olhos, mas tendo essas intercruzões, elas vão estar se intercruzando, né? É interessante, pessoal, que externamente, vamos imaginar aqui, ó, né, com limite com a conjuntiva, eu tenho uma camada, né, de tecido conjuntivo denso, que a gente dá o nome de cápsula de Tenon, né, que vai estar, então, externamente à esclera. Aí nessa cápsula de Tenon, a gente acaba observando que, de certa forma, ela vai estar preenchendo, né, vai prender a esclera por um sistema de finas fibras de colágeno, né? Então, aí que vão estar correndo em direção a esse espaço. Agora, com relação a uma camada, a uma lâmina interna, que vai ser o limite entre a esclera e o coroide, aí a gente já está falando da camada externa para a camada média, né, da túnica média, melhor dizendo. Aí a gente observa aí que eu tenho uma lâmina supracoroidea, né? Então, que vai ser exatamente uma camada rica também em tecido conjuntivo, tá? Só que ali a gente observa já o início da presença de células pigmentadas, no caso aí, ricas, né, com melanina, fibroblastos, e eu já começo a observar uma dinâmica, né, relacionada, por exemplo, à questão de presença de fibras elásticas. Então, essa seria a composição inicial, né? Então, a esclera mais externa, e aqui eu tenho, então, uma lâmina supracoroidea, né? Que vai ser a transição da esclera para coroide. Então, só para a gente observar, de fato, essas duas situações. Então, só lembrando, o coroide pertence à túnica média e a esclera à túnica externa, né? Então, é que vai estar diretamente ligada às duas componentes, né? Em questão de escala dessas estruturas, tá? Então, ó, só para a gente observar novamente como que acontece, né? Então, a esclera, percebam, pessoal, que ao mesmo tempo que é paralela, essas fibras elas se intercruzam, né? Então, de fibras de colágeno. Cada pontinho desse aqui representa um fibroblasto, então é um tecido conjuntivo frouxo que a gente observa de fato essa dinâmica. Então, ó, nessa ilustração aqui, dá para a gente perceber, ó, toda a questão da esclera, né? Aí, quando eu tenho essa camada externa, que seria a cápsula de Tenon, e logo acima dela eu tenho a questão da conjuntiva, né? Então, aqui são as outras situações. Então, câmara anterior, câmara posterior, aí a gente já vai ver outras estruturas relacionadas aí à túnica média, né, que vão ser correspondentes aí a alguns processos, né, interessantes, aí, algumas estruturas interessantes na questão da composição desse sistema. Falando agora a respeito da córnea, a córnea, pessoal, vamos imaginar que ela corresponde a uma continuação da esclera, tá? Então, é aquele sexto anterior, né, que vai estar já quase que vai estar na frente, então, daquela câmara, né, onde você vai estar recebendo a luminosidade. Então, é uma túnica fibrosa transparente, né, que a gente acaba dando exatamente esse tipo de definição. E é interessante, pessoal, que na córnea nós vamos observar aí 5 estruturas, né, 5 regiões. Nós vamos ter 2 tecidos epiteliais, um externo e um interno, e entre ele eu vou ter exatamente uma membrana de conjuntivo. Eu tenho inicialmente a de Baumann, aí o estroma praticamente, né, relacionado à composição de tecido conjuntivo,
E logo abaixo eu tenho a membrana de semente, né? Que vai estar relacionado exatamente a essa camada, nessa lâmina mais interna, né? Ou lâmina posterior. E abaixo dele eu tenho o epitélio interno. Então vai ser uma estrutura, continuação da esclera, né? Então que nesse sexto anterior, então já lá na frente, né? Nessa posição mais frontal, transparente, e aí a gente vê a organização em 5 camadas. Então, ó, vamos ver um pouquinho dessas camadas, né? Falando inicialmente aí do epitélio anterior. Então, epitélio anterior, então vai ser um epitélio pavimentoso não queratinizado, né? Então é interessante, pessoal, que a gente consegue perceber por volta de umas 5 camadas de células, né? E aqui eu tenho uma grande quantidade de terminações nervosas. Então aqui a gente acaba observando, né, de fato, toda essa dinâmica. Quando a gente fala da camada basal desse epitélio, então a gente está falando, por exemplo, dessa base desse tecido estratificado, eu tenho exatamente as células basais com alta capacidade de regeneração. Então a gente percebe que ela vai ser responsável por estar renovando todas essas células que estão presentes aí na córnea, né? Então aí nós observamos que por volta de 7 dias você já consegue substituir todas essas estruturas celulares, né? As células que são mais superficiais, elas acabam apresentando pequenas vilosidades, né? Pequenas pregas. Então, é aí que vai estar relacionado, por exemplo, a uma questão de banhadas por um fluido protetor, que vai estar ajudando, então, na questão da proteção desse sistema fotorreceptor. Ok? Nessa transição com o estroma, eu tenho uma espécie de lâmina limitante, que vai ser correspondente à membrana de Bowman, né? Então é interessante que aqui, no microscópio óptico, dependendo da lâmina, fica até a gente ter uma certa dificuldade para poder verificar, né? Então tem que ser uma lâmina muito bem preparada. Mas são fibras também de colágeno intercruzadas, né? Bem próximo àquilo que seria a dinâmica que a gente viu na esclera, né? E acaba sendo interessante que vai ser um tipo de membrana que vai manter o contato com o estroma e aí, de fato, reforça a estrutura da córnea, né? Então, aí a gente tem essa membrana limitante, né? Só lembrando, pessoal, que abaixo desse epitélio, ele vai ter a sua lâmina própria, tá? Que é toda aquela dinâmica que a gente fala a respeito de um tecido de revestimento. Abaixo dessa membrana, né, dessa membrana, a gente acaba observando toda a dinâmica do estroma da córnea, tá? Então, pessoal, ela é avascular, fibras de colágeno paralelas, então fica evidente, né, toda a estrutura relacionada a esse processo. Só que eu tenho uma dinâmica de que entre essas camadas, né, de fibras paralelas, elas podem ter direções diferentes, né? Então acaba tendo a dinâmica de formação de vários ângulos, tá? Então, ó, percebam que a gente encontra grande quantidade de fibroblastos, né? Então, que vai ser responsável por toda a manutenção dessa matriz extracelular relacionada a esse estroma da córnea. Então, a gente tem uma substância fundamental aí rica em substância gelatinosa, né? Que aí são glicoproteínas e também o condroitin sulfato, né? Que seria, de fato, toda aquela substância fundamental presente nessa região. É interessante, pessoal, que aqui também a gente encontra alguns leucócitos, né? Principalmente com relação aos linfócitos, né? Então, ajudando, né, toda aquela dinâmica de defesa, né, relacionada exatamente a essa estrutura, tá? Logo abaixo a esse estroma, eu tenho uma lâmina limitante posterior, né, ou uma membrana interna, que vai delimitar, então, o estroma com o epitélio posterior, com o epitélio interno. Aqui a gente identifica como a membrana de Descemet, né, que aí acaba estando relacionado também todo um processo de rede de colágeno, né, um tecido conjuntivo, né, com colágeno, então que vai estar fazendo essa limitação com o epitélio interno. Aí já nesse epitélio interno, ele vai ser um pavimentoso simples. Tanto, pessoal, que ele pode ser chamado de endotélio da córnea, né? Que vai estar formando essa camada interna. Ok? Então, ó, só para a gente observar mais uma ilustração.
todo o epitélio anterior, aí aquela lâmina limitante anterior, Baumann, aí eu tenho o estroma, a lâmina limitante posterior, né, que seria a membrana de Descemet, e aqui o epitélio posterior, né, que vai estar relacionado, né, a um epitélio simples pavimentoso, que aí a gente identifica como o endotélio da córnea. Certinho? E aí, pessoal, interessante que, como eu disse para vocês, a córnea, ela seria como se fosse a continuação da esclera, né? Então, eu tenho ali uma faixa de transição, que é esse anel, né? Vamos observar aqui no olho, por exemplo, é esse anel aqui um pouco mais escuro, né? Que aí vai estar relacionado exatamente à faixa do limbo. Então, a faixa do limbo vai ser um anel, né? Uma faixa em forma de anel, se a gente levar em consideração, né, toda a dinâmica aí da formação do olho, né? Então, aí que ele vai estar relacionado, por exemplo, a esse processo de transição. Essa faixa do limbo, ela vai ser altamente vascularizada, né? Então, é ela que acaba sendo responsável por todo o processo inflamatório que esteja acontecendo, por exemplo, na córnea. A gente acaba observando que ali, nessa região, eu tenho a presença de um canal importante, né? Que é o canal de Schelling. Esse canal, pessoal, é por onde todo aquele humor aquoso produzido lá, né? Que a gente fala, né, que vai ser produzido lá nos processos ciliares, né, que no caso aí no corpo ciliar, ele vai estar escoando em direção ao sistema venoso, né? Então a gente sabe, né, que esse humor aquoso ele vai estar cobrindo, né, toda a camada posterior e anterior, então aquela vai ter um local para escoar essa área. Então vai ser justamente na faixa do limbo, né? Então que a gente observa essa dinâmica. Então, ó, só para a gente observar aqui, pessoal, a córnea, aqui a esclera, né, ou esclerótica, e aqui eu tenho, de fato, a faixa do limbo, né, que vai ser o local onde a gente vai ter a transição entre os dois. Nessa foto aqui, acho que fica melhor para a gente poder entender. Então, ó, toda essa dinâmica aqui corresponde à córnea. Então, daqui para baixo, a esclera. A gente pode dizer que a esclera corresponde ao branco do olho, né? E aí eu tenho o canal de drenagem desse humor aquoso. Então, perceba, ó, o corpo ciliar produz para preenchimento, né, dessa câmara posterior e da câmara anterior, então o excesso acaba sendo drenado aí por esse canal, né? Então aí a gente observa de fato. Então, ó, essa área de transição. Então, esse cinza mais escuro é a esclera e esse cinza mais claro a córnea. E aqui eu tenho exatamente a faixa do limbo, onde eu tenho a presença dessa dinâmica. Então, ó, percebam novamente, ó, toda a dinâmica, né, do estroma, né? Aquele epitélio externo, o epitélio interno. Percebam que aqui a gente não consegue perceber, de fato, aquela membrana posterior e membrana anterior, né? Mas dá para a gente ver, ó, o canal de Schelling, né? Que vai estar relacionado exatamente a essa faixa do limbo, né? Onde eu tenho essa transição. Certinho? Agora entrando na camada média, né? Então a camada média, lembra que a gente vai estar falando do coroide, vai estar falando da íris, né? Vai estar falando do corpo ciliar, então aí especificamente falando do coroide. O coroide, pessoal, se a gente pegar aquela foto que nós vimos na esclera, né, que eu até repeti aqui, vai ser exatamente essa camada logo após a esclera, tá? Interessante, pessoal, que o coroide ele vai ser um local rico em vasos sanguíneos. Também com tecido conjuntivo frouxo, rico em colágeno. Aí a gente já vê também a presença de fibras de elastina. E vai ser uma região, percebam que ele tem até uma tonalidade mais escura, né? Que vai ser um local que vai ser rico em pigmento da melanina, né? Então vão ter células ali que vão estar relacionadas justamente a esse processo. E o que nós percebemos é que essa camada do coroide vai ser aquela responsável por toda a dinâmica de nutrição da retina, né? Então, que aí a gente acaba observando de fato essa situação. E aí, assim como nós temos essa camada que vai separar a esclera da coroide, eu tenho também uma membrana, uma subcamada que separa o coroide da retina, né? Que aí a gente define
exatamente como a membrana de Brunt, né? Então, essa membrana de Brunt acaba fazendo exatamente essa transição do coroide com a retina, né? Então, percebam, pessoal, a mais externa, a esclera, depois eu tenho o coroide e logo acima do coroide eu tenho, de fato, a retina, que é muito mais interna, né? Que está de frente aí por o corpo vítreo, né? Então, essa câmara aí que a gente observa onde vai estar toda a dinâmica de absorção dessa luz. Ok? Só para a gente observar mais uma situação. Então, todo o coroide, então percebam, rico em capilares sanguíneos, né, em vasos sanguíneos. E eu tenho aqui, ó, a membrana de Brunt, né, que vai ser a transição do coroide com a retina, né? Então, mais uma vez, ó, o coroide, a membrana, e aí eu tenho a retina mais interna. Então, eu tenho a dinâmica, né, relacionada justamente a essa primeira estrutura da camada média, né? A outra situação é como se fosse uma dilatação do coroide. Percebam, ó, eu tenho todo o coroide e próximo ao cristalino, né, próximo aqui ao cristalino, eu tenho uma dilatação desse coroide, que a gente identifica como corpo ciliar, né? Então ele vai ter o aspecto de um anel, né? Se a gente pegar, por exemplo, a questão do olho, né? Vai ser um local, então, que a gente observa que ele vai ter transição, vai ter transição com 3 partes aí da estrutura do olho, né? Então é interessante que ele vai ter uma transição, né, em forma de triângulo. Então, um vai estar voltado por corpo vítreo, o outro vai estar voltado para a esclera e o terceiro voltado para o cristalino, né? Então, aí ele vai ter uma certa irregularidade, contornos irregulares, né, que vai estar voltado aí para o cristalino, que a gente define aí como processos ciliares, né? E a partir daqui, pessoal, é onde eu tenho a formação do músculo ciliar, né? Então, são 3 feixes aí de músculo liso, que ele tem a dinâmica, né, de distensão do coroide e relaxa também a questão da tensão do cristalino. Então, vamos imaginar que o funcionamento desse músculo ciliar, ele acaba sendo interessante para comandar toda aquela mecânica, né, relacionada a focalizar os objetos, né? Então, é aí que você vê em diferentes distâncias. Então, esse músculo ciliar tendo, de fato, essa importância para que possa estar tendo, de fato, nessa dinâmica de acomodação visual, né? Então, é interessante que ele muda, como eu disse, né? A lente, o cristalino, ele vai ser completamente elástico, então ele muda, de certa forma, a curvatura do cristalino para que, de fato, possa estar permitindo toda essa função. Tanto quando a gente for ver o cristalino, a gente vai ver uma continuação desse músculo ciliar, que aí vai ser importante também para a função do próprio cristalino. Ok? Então, ó, ainda com relação ao corpo ciliar, ele também, como ele vai ser uma continuação, né, do coroide, então a gente vai estar observando um tecido conjuntivo rico em fibras elásticas, em fibras de colágeno, né? A gente observa também a presença das células pigmentares, né, como nós vimos lá na questão do coroide, só que, de certa forma, aqui eu já tenho uma camada de revestimento. Eu tenho 2 faces, né? Então, uma que vai estar de frente para o corpo vítreo, né? E o outro que vai estar de frente para o cristalino e a câmara posterior. Então, para o corpo que a gente fala, né, por corpo vítreo, né, e para a câmara posterior, e aqui para o humor vítreo, né? Então, que a gente o corpo vítreo, desculpa, para a câmara posterior e para o cristalino, né? Então, são 2 faces. Então, é interessante que essa camada aqui de revestimento, ele acaba sendo constituído por 2 camadas. Uma camada que vai ser pigmentada e uma outra que não vai ser pigmentada. Então, aquela que está diretamente aderida ao corpo ciliar, ela vai ser colunar e vai ser pigmentada, né? Então, que vai estar relacionada a essa dinâmica. E aquela camada que está cobrindo, de fato, essa do corpo ciliar, já vai ser uma camada sensorial, né, que vai ter uma certa dinâmica relacionada à retina e vai ser formado por um epitélio simples. Então, a gente vai perceber no próximo slide que eu consigo diferenciar justamente pelos pigmentos que vão estar dentro dessas camadas, né? Então,
novamente, só para a gente recapitular. Então, eu tenho duas faces desse corpo ciliar, uma voltada para o corpo vítreo, que seria essa daqui, e a outra face, né, que vai ser toda, que a gente fala que com os processos ciliares, que é voltado para a câmara posterior, e aqui que está pequenininho, que seria o cristalino, né, que seria a lente. Então, essa face aqui, ela vai ser formada por duas camadas de células, né, de tecido epitelial. Uma colunar rica em melanina e a outra que vai ser um epitélio também colunar, porém sem pigmento, né? Então aí que vai ser mais externo. E aí a gente observa essa situação. Mas só lembrando, pessoal, que o corpo ciliar, ele também tem aquele formato de triângulo, né? Que aí eu vou ter aquela comunicação com a esclera, tá? Aí eu tenho aquela dinâmica, né, de ter aquela membrana de transição, mas eu não tenho todo esse epitélio rico em melanina, como a gente observa nessa face voltada para essas duas outras estruturas, né? Então aí a gente tem exatamente toda essa função. E como eu disse para vocês, ó, eu tenho aquilo que seriam pequenas projeções, né, relacionadas aí à questão do corpo ciliar, que forma os processos ciliares, né? Então aí ele vai também, né, relacionado a toda essa dinâmica da camada dupla. Aqui dá até para a gente perceber, né, esse revestimento dos processos ciliares, né, com uma certa tonalidade, que aí vai estar correspondente exatamente a essa dinâmica de organização. Então, ó, só para a gente observar, a parte, os processos ciliares, né, com a camada dupla, a camada mais externa sem pigmento, colunar sem pigmento, e a camada mais interna, aí já vai ser de células com melanina, né? Então aí, ó, formando todos aqueles processos ciliares que nós observamos ali, né, no slide anterior. Certinho? A outra estrutura correspondente à camada média vai ser exatamente a íris. A íris, pessoal, vamos lá. Coroide, corpo ciliar e o finalzinho a gente observa da íris. E como eu disse para vocês, ele vai ter uma dinâmica como se fosse de diafragma, né? Então ele vai ter, de certa forma, ajudando naquela situação de abrir, né? Vamos imaginar, para poder estar em termos de luminosidade. Outra característica interessante é que a íris ela divide a câmara anterior da câmara posterior, né? Então, com função de diafragma e toda essa dinâmica. Então, é interessante que eu tenho uma comunicação entre as duas câmaras, né? Que vai ser por conta da pupila. Então, aí a gente observa de fato essa situação. E aí, como eu disse, pessoal, um prolongamento do coroide que acaba cobrindo parcialmente o cristalino, né? Então, aí a gente observa mais ou menos essa situação. Aí nós observamos que essa íris ela vai ter duas superfícies, né? Uma vai ser interna e a outra vai ser externa. Então, a gente vai perceber que existe diferença na composição, né? Em termos de melanina, tá? E outra característica interessante seria que aqui eu ainda tenho aquelas projeções de fibra muscular lisa, né? Que vão estar relacionadas, por exemplo, à origem do músculo ciliar. Como eu disse para vocês, né, anteriormente, quando a gente está falando do corpo ciliar. Então, que acaba sendo interessante, né? Que é responsável aí o músculo dilatador da pupila, né? Então, esse músculo então vai ter comunicações, né? Inervações simpáticas, parasimpáticas. Então, aí que tem a questão da dinâmica da percepção da luminosidade para poder ter aquele processo de dilatação ou contração, né, da pupila, e você controla, né, na espécie do diafragma a entrada de luz no cristalino. Ok? Então, ó, como eu disse para vocês, duas faces relacionadas à íris. Então, eu tenho uma face externa e uma face interna, né? E aí, na face interna é onde eu tenho a dinâmica, né, do músculo dilatador, né? Então, que a gente tem, de fato, essa situação. Então, pessoal, a face anterior, né, ou a face externa, a gente acaba observando um tecido epitelial pavimentoso simples, né? Aí ele vai ser seguido de um tecido conjuntivo. Percebam que aqui, ó, eu tenho exatamente a presença, né, de pequenos vasos sanguíneos, né? Então ele vai ser vascularizado, mas não tanto quanto o coroide que a gente viu,
né? E eu tenho também aqui a presença de células pigmentadas e também de fibroblastos, né? Então, toda essa dinâmica. Já com relação à face interna, né, que seria a face posterior, né, da íris, a gente já observa um epitélio, né, que vai estar revestindo de fato com a mesma característica daquele corpo ciliar. Lembra que quando a gente via do corpo ciliar, aquela dupla camada, né, com a camada rica em melanina, enfim, que aí a gente acaba observando essa mesma dinâmica, né? Então ela vai ser uma continuação do corpo ciliar, daquela camada interna lá do corpo ciliar. Então vai ser, ó, percebam que ela tem uma tonalidade mais escura, então que vai ser justamente por conta da sua camada rica em melanina. A principal característica, pessoal, dessa camada é justamente você regular a entrada, né? Impedir a entrada de raios luminosos, né? A não ser aquela que de fato está sendo incidida ali no cristalino. Então é interessante que a composição dessa camada, né, mais escura por conta da melanina, ele acaba ajudando então em toda aquela dinâmica da formação da câmara escura, né? Que seria aquela câmara interna. Então aí a gente tem a dinâmica relacionada à formação, à estrutura da íris. Ok? Aí, pessoal, saindo um pouquinho dessas túnicas, né, vamos falar, por exemplo, de toda aquela dinâmica que está na frente, né? Então, por exemplo, na questão do cristalino. Então, ó, o cristalino, então, vai ser então aquela lente bicôncava, né? Então, que vai apresentar elasticidade, né? Então, externamente ele vai ser formado por uma cápsula, né? Aí, pessoal, essa cápsula é uma cápsula acelular, né? Então ela vai ser uma face mais espessa, né? Que aí vai ter muitas fibras de colágeno, muitas fibras de elastina, que aí vai estar formando de fato essa membrana. Aí a gente tem a dinâmica. A face anterior do cristalino, ela vai ser mais espessa, né, do que a face anterior. Aí logo abaixo dessa cápsula, eu tenho uma espécie de um epitélio subcapsular, que vai ser uma única camada de células, né, epiteliais, né? Então vamos imaginar que esse tipo de estrutura só vai estar presente no epitélio anterior do cristalino, né? Então na face anterior do cristalino, né? Então aí vamos imaginar que a partir dessas células que vão estar gerando as fibras que vão estar compondo todo o corpo do cristalino. Então, ó, toda essa face interna a gente define como fibras do cristalino. Então, pessoal, é uma região onde eu tenho a presença de células anucleadas, né? Células que foram alongadas, né, durante o tempo, perdem as suas organelas, então ficam unidas por desmossomos entre elas. Então, aí que acaba dando origem à fibra do cristalino. Então, ó, percebam o cristalino 3 camadas. A gente considera muito mais importante a face anterior, porque vai ter, de fato, a cápsula, o epitélio subcapsular e dentro a gente tem toda aquela dinâmica, né, relacionada justamente ao processo da luz. Então, ó, percebam, ó, camada anterior e a camada posterior, né? Então, aqui na camada anterior é onde eu tenho toda a dinâmica, né, da cápsula, do epitélio subcapsular e aqui todas as fibras, né, relacionadas exatamente ao cristalino. Ok? Então, ó, só para a gente observar, aqui é uma foto da face anterior, né? Então, a cápsula, né, que a gente acaba observando, o endotélio subcapsular, né, que seria uma única camada de fibra de células colunares, e aqui as fibras do cristalino, né? Então, pessoal, acaba sendo interessante justamente por essa situação. E só lembrando, pessoal, é só voltar aqui rapidinho, ó, nessas duas regiões, né, dos dois lados, é onde a gente acaba observando, de fato, uma zônula ciliar, onde tem toda a dinâmica, né, de inserção de músculos que acabam ajudando, né, de fato, a mudança da curvatura do cristalino. Né? Então, é aí que vai ajudar, né, naquela dinâmica de você ter a própria função, né, de você estar dimensionando aí os objetos. Né? Atrás do cristalino, percebam, ó, atrás do cristalino, eu tenho o corpo vítreo.
Então, ó, toda essa cavidade atrás do cristalino, ela é correspondente a esse corpo vítreo. Então, a sua principal composição, né, vai ser de água, também de ácido hialurônico, né? Então, a gente tem pouquíssimas células relacionadas a essa região, que vão ser apenas o suficiente para poder estar mantendo toda a dinâmica, né, relacionada a esse material extracelular, né? Então, aí, né, que a gente acaba observando de fato todo esse local, né? Então, ó, a gente vê aqui, ó, seria a face posterior do cristalino e toda essa dinâmica aqui relacionada ao corpo vítreo. Então, se a gente pegar, ó, tem a conjuntiva, a esclera, a coroide e a retina, né? Então, aí, aqui na parte interna seria correspondente, de fato, a essa câmara, né? Câmara do corpo vítreo, né? Seria, então, correspondente ao corpo vítreo. Ok? Chegando, então, na camada interna. Então, camada interna relacionada à retina. Como eu disse para vocês anteriormente, ela é como se fosse um pedaço aí do sistema nervoso central fora, lá, né, lá da caixa craniana. Então, nós observamos que, de fato, a origem da retina é uma evaginação do diencéfalo, né, que ele vai evoluindo, vai se aprofundando do centro e vai formar uma espécie de um cálice óptico, né? E a partir desse cálice óptico que a gente vê a formação de uma parede externa e de uma parede interna, né? Então, todo o fotorreceptor, todas as estruturas relacionadas à retina, elas vão ser originadas a partir exatamente desse cápsulo óptico, desse cálice óptico. Então, pessoal, a gente observa, de certa forma, uma membrana interna, uma membrana externa, né? Então, tem todo o epitélio pigmentar e toda a parte dos fotorreceptores, tá? Então, ó, o que nós observamos que a parte mais externa, ela vai dar origem exatamente a esse epitélio pigmentar, que vai ser de células cúbicas, né? Então, que vão estar relacionadas a um processo basal e que vai estar aderida ao coroide, né? Internamente ao coroide e também aderida a toda a parte da camada, né, fotossensível. Então, externamente ao coroide e internamente a camada das células fotossensíveis, né? Então, essa seria a organização inicial relacionada à retina. Então, ó, falando um pouquinho das camadas. Estou pegando a camada mais externa, que vai ser exatamente a questão das células pigmentares, né? Então, ó, vai estar aderida a membrana de Brunt, né? Que vai ser relacionada aí à questão do coroide, né? Então, a membrana aí de Brunt. Então, são células cuboides. E é interessante, pessoal, que ela vai apresentar microvilosidades, né? Que aí vão estar em contato direto com essas células iniciais, né, fotossensíveis, né? E é interessante que ela vai ser uma célula importantíssima no processo de esterificação da vitamina A, né? E aí outra dinâmica seria a produção de pigmentos, que vão estar relacionados aí, por exemplo, a essas vilosidades. Então, pessoal, ela tem aí uma propriedade de estar absorvendo aquela luz que, de fato, chegou aí, né, que estimulou esse fotorreceptor. Então, depois que estimula, é como se ela estivesse captando, né, o resto dessa luz. Então, a gente acaba observando, né, de fato, as células pigmentares. Então, o epitélio cúbico mais externo da retina, transição com o coroide. Ok? Aí, pessoal, logo acima essas células do epitélio pigmentar, eu tenho toda a dinâmica das células fotorreceptoras, que aí a gente tem a formação de 3 camadas. Logo acima do epitélio pigmentar, eu tenho as células fotossensitivas, que são as células cone e bastonete. Acima desses cones e bastonetes, eu tenho neurônios, né, uma camada de neurônio bipolar, né? E acima, né, mais interna à retina, acima dessa câmara de neurônios bipolares, nós temos as células ganglionares. Então, pessoal, os axônios dessas células ganglionares é que vão se juntar para poder estar formando aí, de fato, o nervo óptico, né? Então, só para a gente ver de uma maneira mais simples aquilo que seria a formação dessas células fotorreceptoras, ok? Então, ó,
Falando especificamente dos cones e bastonetes, são células especializadas, né? Então, que origem de células nervosas. Então, ela vai ter um dendrito único, que vai ser fotossensível, né? Então, uma face dela vai fazer sinapse, então, com essas células bipolares, né? Que seria, de fato, relacionado aí aos neurônios bipolares, né? Então, aí a gente observa que, de fato, toda a dinâmica das extremidades das células, elas acabam sendo formadas, né? Vamos dizer assim, por microvelocidade. Então, que a gente tem microvesículas, né, que vão ser importantes aí, que são correspondentes a essas células que vão estar, né, voltadas para essas células pigmentares, né? Aí, pessoal, com relação a essa célula, né, pelo próprio nome diz, bastonetes e cônicos, né? Então, que vai ser exatamente com relação ao seu segmento externo, que vai estar em contato com as células pigmentares. Então, o nome delas vai ser justamente por conta da estrutura que vai ser formada, né? A gente pode dizer que, por exemplo, as bastonetes, elas são extremamente sensíveis à luz, são as que encontradas em maior número, e aí somente a função dela, ela acaba possibilitando aí a questão de uma visão menos precisa, por conta dela ser responsável pela absorção de baixa luminosidade. Em contrapartida, as células cones, então elas vão possibilitar uma grande acuidade visual, né? Então elas são responsáveis pela percepção da luz em intensidade normal, né? Então aí a gente tem essas células que vão ser responsáveis, né, vamos dizer assim, por toda a dinâmica, né, de percepção, né, desses níveis de luminosidade, tá? Então, eu tenho aquilo que seriam os neurônios bipolares, né? Esses neurônios bipolares, eles podem ser bipolar difuso, que vai estabelecer, ó, a sinapse com um ou dois bastonetes, né? Ou célula cone, né? E eu tenho aqueles bipolares monossimpáticos, que são aqueles que vão estar estabelecendo sinapse apenas com uma célula. Importante, pessoal, por mais que eu tenha essa dinâmica, né, de estabelecer sinapse com mais de uma célula, no caso das bipolares difusa, ambas só vão estabelecer contato com uma célula ganglionar. Então, percebam que a outra extremidade, ela só vai estar formando sinapse com uma célula ganglionar, tá? Então, ó, uma face, a face externa, vai estar relacionada a mais de uma sinapse, né? No caso, quando a gente fala das bipolares difusa, mas em contrapartida, sendo bipolar monossimpática ou difusa, só vai estabelecer sinapse com uma célula ganglionar. Então vamos imaginar, pessoal, que aqui eu já estou partindo uma espécie de organização, né? Então, para que não tenha dispersão de toda essa dinâmica do estímulo elétrico que acaba sendo criado, ok? E aí, essa camada mais interna da retina são formadas por células ganglionares, que também vão ser do tipo bipolar, né? Então, tanto que a gente viu na semana passada, essa vai ser a diferença. Todas são pseudo-unipolar e nessa daqui a gente vê, né, a dinâmica bipolar. Então, essas células ganglionares, então elas vão estar fazendo a sinapse com esses neurônios e também vão estar formando, né, vamos dizer assim, os seus axônios, vão estar se organizando, percebam aqui, para poder estar formando, de fato, o nervo óptico, tá? Importante, pessoal, toda a dinâmica da luminosidade, ela vai atravessar células ganglionares, células nervosas e até chegar naquelas células sensitivas, né, de fato, que são aquelas que vão estar processando essa luminosidade. Então, percebam até as setinhas relacionadas à luz. Ok? Existem outros tipos celulares que a gente pode dizer que são células suportes, né? Não vão ser fotossensíveis, que vão estar relacionadas a toda essa organização, tá? Aí, pessoal, eu tenho as células horizontais, que são células que vão estar ajudando, né, a estabelecer a sinapse, né, entre diversos fotorreceptores. Eu tenho as células acrimais, né? Essas células amácrimas, desculpa, ela vai estar relacionada aí com sinapse com as células ganglionares.
Aí, pessoal, a gente vai ter células de sustentação, tá? Que aí vão ser células que vão estar relacionadas a características idênticas às células glias, né? Como no caso astrócitos e até mesmo as micróglias. E eu tenho as células de Miller, que são essas mais branquinhas aqui que estão no final. São células alongadas, né? Relativamente que a gente observa, né? Ramificadas, e ela também serve como uma espécie de sustentação de toda essa camada de células fotossensíveis. Então, ajuda a isolar, ajuda a nutrir, né? Então, que vai ter uma relação interessante, principalmente com relação aos neurônios. Ok? E aí, pessoal, toda a dinâmica de organização relacionada à retina. Então, perceba, ó, eu tenho aqui o coroide, né? Aí eu tenho aqui a membrana de Brunt, né, que vai ser a transição. Logo aqui eu tenho todo o epitélio pigmentar, né? Aí do epitélio pigmentar a gente vai estar observando uma membrana limitante externa, né? Onde a gente vai estar observando de fato a presença da camada nuclear externa que vai estar relacionada exatamente ao núcleo das células bastonetes e das células cones, né? Que a gente vai estar observando exatamente nessa região. Aí, na transição para os neurônios, eu tenho uma camada plexiforme externa, tá? E depois eu tenho uma camada nuclear interna, que aí vai estar relacionada exatamente aos neurônios. Aí, na transição de neurônios para os gânglios, eu tenho a camada plexiforme interna. Então, pessoal, na plexiforme externa é estabelecida a sinapse dos neurônios com as células fotossensíveis. E na camada plexiforme interna é estabelecido a sinapse entre as células ganglionares e os neurônios bipolares, né? E aí eu tenho a camada de fibras nervosas que vão estar dando origem ao nervo óptico. Então essa vai ser a organização relacionada à retina. Então, pessoal, de uma maneira objetiva, quando a gente fala relacionada à atividade funcional da retina, nós vamos observar toda aquela dinâmica. Ó. A luz, né? Então eu tenho a íris, que vai estar de fato servindo como uma espécie de diafragma, direcionando essa luminosidade, né, para o cristalino, e do cristalino ele manda exatamente para a retina. Então percebam, pessoal, que todo o raio luminoso ele vai atravessar as camadas mais internas, que é as ganglionares, as nervosas, até alcançar o cone e o bastonete, né? Que são essas camadas, que são as células fotossensíveis, né? Então, aí que vai dar início ao processamento da recepção de luz. Aí, depois que eu tenho, aí a gente vai observar a descoloração dos pigmentos visuais, que vão estar presentes aí, né, nessa região. Então, toda aquela ação fotoquímica que vai estar gerando potencial de membrana, que é o que a gente viu, por exemplo, na dinâmica da sinapse nervosa. E aí, esse potencial de membrana, ele vai ser transmitido pelo nervo óptico, né? Aí, chegando até o cérebro, é onde a gente vai ter todo o processo, né, de percepção visual, tá? Aí, pessoal, nós observamos que na questão das células cones e bastonetes, nós observamos a presença dos pigmentos visuais. E a gente sabe que são formados 3 pigmentos diferentes, né, nos seres humanos, que a gente observa nesse sentido. A gente observa que vai ter uma certa variação de animal para animal, né, na quantidade de pigmentos visuais que vão estar presentes aí nas células cones e nas células bastonetes. Então, esses pigmentos visuais, eles são correspondentes exatamente ao retinil, né? Que aí a gente tem, ó, os aldeídos de vitamina A que vão estar ligados exatamente a essa situação, né? Então, percebam que as células epiteliais pigmentadas, elas que vão estar ajudando no processo de absorção e transporte dessa vitamina A, né? Que aí, de fato, a gente vê a formação, né, desse retínino, que vai ser onde eu tenho os pigmentos visuais, ok? Uma área, pessoal, importante e interessante na questão da percepção dessa luminosidade é o que a gente chama de fóvea. Essa fóvea, pessoal, é uma região
em que eu tenho um afastamento das células bipolares e também dos neurônios, e aí, pessoal, fica apenas exposta aquilo que seria as células fotorreceptoras. Então, a luz chega diretamente nesse local. Então, vai chegando exatamente ao centro, onde eu tenho apenas células do tipo cone, né? Então, aqui na imagem dá até para a gente perceber, ó, a presença apenas de células cones, né? Então, aí, vamos imaginar que vai ser o local onde eu tenho uma maior nitidez da imagem quando ela é formada, né? Então, relacionada a essa fóvea. Então, ó, é uma espécie de depressão rasa presente na retina, com afastamento das células ganglionares e dos neurônios, composto apenas por células clones, que vai estar contribuindo para a formação da nitidez da imagem, né? Então, aí que a gente tem, que a gente identifica como fóvea, ok? E aí, para a gente finalizar, algumas estruturas que são acessórias ao sistema fotorreceptor. Então, uma delas está relacionada à pálpebra, né? Então, a pálpebra, pessoal, ela vai estar relacionada a um tecido relativamente flexível e que vai ter 4 estruturas, né, na sua composição. Então, eu tenho uma parte externa e uma parte interna. Quando eu falo da parte externa, né, da face externa, aí a gente está falando de um epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado, que eu tenho uma espécie de uma derme, porque a gente está exatamente relacionado à pele, e aí essa derme vai ser rica em tecido conjuntivo. Logo abaixo dele, eu tenho os músculos estriados, que são equivalentes ao músculo orbicular do olho, né? Aí, logo abaixo, a gente vai estar observando uma camada de tecido conjuntivo denso, né? E que aí, pessoal, aqui nessa camada de tecido conjuntivo denso, é onde a gente acaba tendo a formação exatamente de uma placa palpebral, né? Que aí a gente fala, né, que seria o tarso. Aí é onde eu tenho a presença de glândulas sebáceas, né? Que aí vão estar relacionados toda a dinâmica, né, de estar mantendo aquele processo, né, relacionado à viscosidade dessa região, né, a proteção, melhor dizendo, né? Então, essas glândulas sebáceas, elas também são chamadas de glândulas de Melbignon, né? Então, que a gente tem presentes aqui nessa região. E logo abaixo eu tenho uma camada da mucosa, que seria essa face interna, né? Que já vai ser um tecido prismático, estratificado, não queratinizado, e logo abaixo dele eu tenho a sua lâmina própria, né? Que vai ser relacionada aí a tecido conjuntivo frouxo. Então, ó, eu tenho de fato a organização da pálpebra, né? Então, só para a gente observar a camada externa, tá? Que seria ó, essa camada externa. Aí, ó, eu tenho a camada muscular, depois um tecido conjuntivo, né? Formando aqui, né? Onde eu tenho o tarso, né? Onde eu tenho aí, de fato, as glândulas, né? As glândulas presentes aqui. E aqui eu tenho a camada interna, que vai ser correspondente, de fato, à mucosa, né? Então, percebam, essa camada da mucosa voltada exatamente para a córnea, né? Então, eu tenho essa dinâmica de formação, ok? Outra estrutura que nós observamos é a conjuntiva. A conjuntiva, pessoal, ela vai ser uma membrana mucosa que vai estar em volta da esclerótica, né? Que seria a esclera, né? Então, ela vai estar em volta aqui, ó, da esclera, né? Então, nós observamos aí que ela vai estar na superfície interna da pálpebra, né? Então, formando a esclera. Então, ali eu tenho a dinâmica da formação de um epitélio estratificado, prismático, que também vai ter sua lâmina própria de tecido conjuntivo, né? Então, aqui a conjuntiva, né? A esclera aqui embaixo. Então, ó, um tecido epitelial estratificado. E logo abaixo aqui a gente tem, né, de fato, a sua lâmina própria de tecido frouxo. Então, só para a gente observar a questão da formação da conjuntiva. E o último estrutura acessória são as glândulas lacrimais, né? Então, a glândula lacrimal é interessante que ela vai ser constituída por célula serosa, né? Então, vamos perceber que ela colore, né, de certa forma,
fraco, né? Tem uma coloração fraca. Ela vai ser responsável por estar produzindo uma secreção salina, né? Com composição de cloreto de sódio. É interessante que a concentração desse cloreto de sódio acaba sendo o mesmo que é observado no sangue, né? Outra substância que acaba sendo produzida aqui são as lisozimas, né, que vão estar relacionadas à dinâmica, né, bem parecida que a gente viu lá no sistema digestório, que vai digerir cápsula de certas bactérias, né? Então, ó, percebam que a posição dele vai ser na borda da orbital, ela vai ser um tipo de glândula, né, alveolar composta, então que vai estar desembocando aí na conjuntiva que reveste o olho, né? Então aí a gente tem, de fato, toda a dinâmica relacionada à glândula lacrimal. E é interessante, pessoal, que eu tenho aí aquela questão do canal lacrimonasal. Então, por isso que quando a pessoa chora, o nariz começa a escorrer, né? Então, porque a gente observa, né, o contato direto, né, com as fossas nasais e aí acaba tendo, de fato, essa dinâmica. Certinho? Beleza? Depois a gente volta para poder estar discutindo as lâminas. Ok?